Ó, nessa questão 21 diz assim: a World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegaram à final jogam entre si 7 partidas. O primeiro time que completar 4 vitórias é declarado campeão. É o melhor de 7, né? Então, beleza. Considere que a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é de 1/2. Qual é a probabilidade do time ser campeão? O time que foi campeão, né? Ser aquele que ganhou a primeira partida. Então, vê. Quando a gente fosse analisar, deixa eu abrir outra. Deixa eu fazer aqui. Então, vê, quando a gente fosse analisar, o evento da primeira partida ocorreu. Ele venceu. Eu não vou analisar ele, porque não tem chance disso acontecer. A gente já está assumindo que esse evento já foi. Então, por que eu não estou fazendo isso? Porque eu não estou considerando a primeira? Porque o evento principal, né? O evento principal não, tipo, o primeiro evento, ele já ocorreu. A gente está analisando só os eventos depois dele. Então, ó, se o time que venceu a primeira partida for campeão, qual é a chance? Então já ocorreu a primeira partida e ele ganhou. Estou analisando o resto que ficou agora. Então, quando a gente for se ver, ele pode ser campeão em 4 partidas. Então, imagina aqui comigo, ó. Ele venceu essa primeira, que eu não vou calcular, e aí ele vai vencer essa segunda, terceira e quarta. Não pode acontecer isso? Então, vê, ele pode ganhar em 4 partidas. Então, ó, 1/2, 1/2, essa chance, né? 1/2. Como são eventos dependentes, né? Venço a primeira para vencer a segunda, para vencer a terceira. Se é o mesmo evento, né? Eu vou multiplicar eles. Então, quando a gente fizer só aqui em cima, um vezes um vezes, né? Um vezes um vezes um, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tranquilo? E para outra situação? A outra situação, a gente tem que ela tá assim, né? Ele pode vencer em 5 partidas. E essa primeira aqui, ela tá fixa, né? Lembra que ela já ocorreu. Sendo que, quando a gente fosse ver essas 5 partidas, a pessoa derrotada, ela poderia, por exemplo, estar aqui. Ela pode estar aqui na segunda, né? Pode estar aqui, ó, na segunda. Ou ela pode estar aqui na terceira. Por que ela não pode estar aqui na quarta? Porque se ela estiver na quarta, eu tenho uma situação que ele perdeu a última e ganhou as outras 4 iniciais. Então não teve 5 jogos, teve 4 jogos. Porque ele já ganhou a série. Ó, então se ele tivesse derrotado aqui, ele venceu, venceu e venceu. Então esse evento não pode ocorrer. Então a gente vai analisar uma característica dessa questão, que é a seguinte: meu evento, o primeiro e o último, tem que ser sempre uma vitória, beleza? Então eu sei que aqui no final tem que ser uma vitória, certo? Então, por que agora calcular a última situação? No cálculo feito a primeira, feito você diz, Lucas, tem que ocorrer a última? Tem. Mas esse evento ainda não ocorreu, né? Eu estou analisando depois do primeiro. Então, depois do primeiro, a última partida ainda vai ocorrer. Então, eu tenho que calcular a chance dela ocorrer. Então, para cá, o que é que pode acontecer? Esses elementos que estão aqui no meio, eles podem aparecer em diferentes ordens. Então, eu vou ter que permutar 3 elementos, em qual são vitória, vitória e derrota. A gente tem 3 elementos com 2 repetições da vitória. Então, a permutação de 3 fatorial 2 a 2, que fica 3. Qual é a chance aqui? 1/2, 1/2, 1/2 e aqui 1/2. Então, ficaria 1/16. Só que 1/16 seria um evento. Não são 3 assim? Então, vou multiplicar por 3 situações, justamente por conta dessa permutação. E para sexta não, né? Para 6 partidas. Então aqui, ó, uma vitória. E a gente analisou o quê? Que a última tem que ser uma vitória também. E aí agora, esses valores estão aqui. Eles vão poder permutar entre si, né? Então você vai ter 4 fatorial, que são 4 elementos, né? Então vitória, vitória, derrota, derrota. Sendo que 2 deles se repetem, que é 2 vitórias e 2 derrotas. Então vai ficar ó, 4, 3, 2, 1. Aqui vai ficar 6.
Olhando para cá, né, o que é que vai acontecer? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 e 1/2. Vai ficar 1/32, né? Vezes 6, porque são 6 eventos assim. Tranquilo? E aí, por último, pode ser que ele vença em 7 partidas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Essa primeira tem que ocorrer. E essa última também, né? Eu só posso analisar agora os elementos entre eles. Beleza? Então, ó, quando a gente fosse ver, aqui no meio, a gente tem 5 elementos, né? Então, vitória, vitória, derrota, derrota, derrota. Então, são 5 elementos, do qual os 3 se repetem, 2 se repetem. Então, fica 5, 4, 2, 1. Aqui vai ficar 10, né? E aqui é 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 e 1/2. Que vai dar 1/64 vezes 10. Beleza? Então, ó, aqui ficou 10/64. Aqui ficou 6/32. Aqui ficou 3/16. E aqui ficou 1/8. O que é que eu vou fazer com cada valor que a gente achou aqui, ó? Eu vou precisar agora somar eles, né? Então, ó, vou puxar um pouquinho mais para cá. Então, 1/8 mais não, né? 3/16 mais 6/32 mais 10/64. Não é isso? Ó, 1/8, 3/16, 6/32 e 10/64. Ó, eu posso pensar em deixar todo mundo com o denominador igual, não é só para porque aqui fica claro, a gente vê isso, ó. Para que esse 4 fique com a base, né, com o denominador 68, eu tenho que multiplicar por 8 em cima e embaixo. Então ficou 8 por 64. E quando eu fosse analisar o 36, eu tenho que multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então fica 12 por 64. E nessa primeira vai ficar 12 por 64. E essa primeira já está. Isso daqui seria o equivalente a fazer o MMC, tá, pessoal? Então, se eu fizesse o MMC, daria a mesma coisa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, repete agora o denominador e vou somar todos. Então, 8 com 12, 20, né? 20 com, com 12, né? 32. E aí, com 10, 42, né? Então, vai ficar 64 por 42. E aí, a gente tem a resposta aqui na letra C de casa, ó. Beleza?